Salve a todas, salve a todos. 25 de novembro de 2025. Vamos prosear sobre sexualidade. Vamos abordar sexualidade a partir de três filmes, não necessariamente vistos neste vídeo, mas vou desmembrar para falar da sexualidade, pelo menos em dois momentos, em dois segmentos, dialogando com esses filmes, para chegar, comentar e tocar numa das formas também da sexualidade, que é os assexuais. Vamos comentar, falar um pouco sobre isso. E aí, para trazer essa temática da sexualidade, a gente precisa alargar conceitos, entendimentos, propostas e olhares. Isso é sempre complexo e complicado. Qual que é a complexidade e a complicação? É que reduzimos muito sexualidade à genitalidade. Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente está quase que automaticamente, dentro de um viés do senso comum, tentando falar de genitalidade. E Freud, eu tenho que dar um nome, marcar esse moço como sendo o cara que desvela uma amplitude muito maior desse termo, desse conceito, desse ato e dessa forma de estar, ser e fazer. Sexualidade como sendo uma manifestação do desejo, uma das formas nas quais buscamos o prazer. E o prazer a ser buscado desde o nosso nascimento, ou seja, no momento no qual somos lançados, vai dizer o nosso querido Amaury, lançados na facticidade da existência, ou seja, quando a gente nasce, não pedimos, aí somos lançados. Mas, enfim, Amaury é um poeta dando aula, um filósofo absolutamente poético, uma coisa maravilhosa assistir às aulas de Amaury. E Amaury dava aula dançando, né? Refletindo, dançando e poetizando, e ele usava esse termo, a facticidade da existência, ou seja, somos lançados. E retornando à questão da sexualidade, esse lançar, Freud vai marcar, olha, tem ali um prazer oral, esse ato de sugar os seios da mãe, tem, obviamente, ali um ato prazeroso em estar fazendo essa movimentação, toda essa fase oral. E aí depois ele fala dessa fase anal, ou seja, a manipulação do esfíncter, a tentativa e busca de se controlar esse músculo e todas as questões que advêm daí, né? Também há um prazer nisso. E o prazer, então, vai sendo observado desde a infância e toda essa projeção que vai nos consolidando enquanto seres, se tudo desse certo, seres amorosos, seres que buscariam esse prazer, mas que não necessariamente o tomariam, esse prazer à força, em detrimento do outro a qualquer preço e a qualquer custo. A gente teria manifestações mais fluidas, tranquilas dessa manifestação do nosso próprio prazer. Mas nos nossos processos culturais, isso ainda tudo é muito Freud, e não só ele, grandes filósofos também vão marcar, mas acho que Freud traz numa linguagem, numa contribuição que amplifica, vai nos mostrar, sim, mas se a gente, na ótica deles, vivenciarmos apenas na esfera do prazer, nós não fazemos cultura, nós não fazemos civilização. Então, a civilização e cultura, na perspectiva desses caras, vem justamente do processo de repressão. É a partir da castração que a gente então cria cultura. Porque na mentalidade deles, se vivêssemos apenas pelo prazer,
a gente não iria trabalhar, a gente não iria produzir cultura, a gente não faria arte, a gente não faria absolutamente nada. Nesse meu mundo hipotético, imaginário, no qual caminho e por vezes viajo, tenho muitas dúvidas e restrições a esses modelos. Contudo, entretanto, todavia, prevalece. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade da castração. E é a partir dessa castração, ou seja, esse meu prazer, esse meu desejo, não pode ser manifesto declaradamente. Tem normas, tem regras, tem leis, tem normatizações para que ele aconteça. E dentro de tudo isso, por vezes, há vergonha, há culpa, há remorso, há recalques. Uma perspectiva freudiana, e espero que os freudianos não estejam me vendo, para eles não rirem, debocharem muito de mim, de como fiz isso com a teoria de um grande filósofo, de um grande pensador, reduzindo a isso. Mas basicamente é esse o fluxo, basicamente é esse o processo. E dentro desse fluxo, e dentro desse processo, as nossas dificuldades e intolerâncias em lidar com o desejo. E paralelo a isso, essa nossa dificuldade de lidar com o desejo, uma erotização de tudo. Para se vender uma garrafinha de água, você tem que pintar a boca da mulher de vermelho. Você tem que pô-la no sol escaldante de biquíni. Tudo é altamente erotizado. Sem erotização, a gente não consome, a gente não vende, a gente não faz absolutamente nada. Precisamos desse processo contínuo e perpétuo da erotização do mundo. E uma erotização, uma fetichização das mercadorias, vai dizer esse outro, chamado Karl Marx. Eu não embolo os temas, não, tá? Porque são temas correlatos, são temas que caminham juntos, são temas que habitam esse nosso mundo interno e que movimentam o nosso fazer. Estamos correndo atrás de quê? Estamos buscando prazer aonde? Muitas vezes nessas ladainhas sedutoras do marketing, da publicidade, nos seduzem, nos encantam, nos levam ao consumo. E eu consumo acreditando que a partir desse ter eu adquiro aquelas propriedades. É uma coisa quase antropofágica. Os meus queridos irmãos índios canibais faziam isso. Comerei esse guerreiro, e esse comer aqui é literal, não nesse sentido denotativo, eu metafórico, comerei para que eu incorpore as forças, os dons e os atributos deste grande guerreiro. A gente então consome, compra, acreditando que quando eu estou consumindo e comprando, eu estou adquirindo, investindo, estou sendo imbuído desses poderes sobrenaturais que as coisas têm. Então não basta eu ter um relógio, tem que ser um Rolex, um Patife Felipe no braço, que vale um barracão, que vale uma casa, que vale um carro. Eu uso nos meus pulsos, mas eu não estou usando, não é um relógio, porque bastaria talvez olhar para o sol, talvez aqueles relógios digitais de calculadora da década de 80. O que eu quero é outra coisa, é uma aparência, é uma insígnia, é um impressionar. E tudo isso, aparentemente não, é altamente sexual. Não o sexual nessa forma genital, mas o sexual nessa amplitude maior. O prazer. Mas às vezes esse prazer vai ganhando requintes, eu não vou chamar de sofisticações,
mas complexificações que afastam quase ao tédio. Sabe aquela coisa que na Holanda tem muito, e aqui também nos nossos prostíbulos também tem, né? Mas é porque na Holanda está literalmente em vitrines. Na Bélgica também, né? Tem as cabines e as prostitutas ficam lá, suas cabines, e os turistas passam observando aqueles corpos. E as pessoas consomem aqueles corpos sem nenhum prazer, sem nenhum desejo, sem nenhuma sede. É quase o tédio. É uma sexualidade sem gozo. É um prazer sem tesão. Sabe aquele banquete no qual você já está farto e fastiado de tudo, e ainda tem mais coisas para se comer e você não consegue. É tipo isso a nossa sociedade. E trago esses elementos para apontar como que essa força vital, essa força primordial, essa força magnânima, essa força estruturante é canalizada, desvirtuada, perdida, eliminada por processos de erotização que, mais do que empoderamento, são broxantes. É broxante, é broxante, é broxante. Está aí a pornografia e os vícios em pornografia que não me deixam mentir. Homens que se excitam, estou falando de homens porque ainda é uma qualidade, é um vício ainda predominantemente entre os homens, mas que já está acometendo muitas mulheres também. As mulheres são viciadas em outro tipo de pornografias, quase que as comédias românticas. O herói encantado que chega e as tira, enfim, que fornece a elas um outro mundo. E elas esperam isso de nós, meros mortais, boçais e ogros. Então há desencantos, né? Mas elas ficam, por vezes, apaixonadas, cristalizadas, limitadas, congeladas num mundo de conto de fadas romantizado, sem muita operacionalidade no mundo da concretude. Estes homens mesmos que estão diante de mim não bastam, não servem. Somente os outros. Os outros que existem nas literaturas, no romantismo, nos contos de fadas, nas novelas, os da Globo, da Record e agora as turcas e mexicanas. Esse imaginário é quase universal. Tem os doramas também que não nos deixam mentir. Enfim, permeia tudo. Assim, da mesma maneira como essa erotização do universo feminino para nós homens. Colocar mulheres com leg nos postos de gasolina. Puta merda. Não é isso? Olha para você ver, já é o carro. Aí tem, né? O esfregar, tem os carruaches, aquelas lava-rápidos que de um tempo também só estavam empregando as mulheres e elas às vezes jogavam água no próprio corpo. E aí a gente ia lá para os nossos carros para lavar, pagando às vezes 4, 5 vezes mais. É a erotização do mundo da vida. É uma coisa empobrecida, no qual a pornografia está aí, não me deixa mentir, e o que eu queria me referir às questões pornográficas eram justamente essas. Os caras, então, sentem desejo por aquele mundo, e aqui no mundo concreto, sendo tocadas por mulheres reais, eles brocham. Não dão conta. Aspectos dessa sexualidade nos seus componentes mais claudicantes, endurecidos. Aqui eu fiz uma leitura que começa freudiana e que vai para outras manifestações mais próximas aí, diria alguns,
da Escola de Frankfurt, que vão apontar relações dessa mercantilização, dessa fetichização da mercadoria com componentes marxistas. Bacana, ok, legal, é um caminho. Marcuse, grande Marcuse, um beijo no seu coração, caminha e trafega. Mas há um outro que viu também nesse elemento, nessa força vital, nessa primazia, num aspecto no qual não é tão erotizado assim, ou sexualizado assim, que foi Jung. E Jung trouxe marcações mais sutis, mais refinadas, mais simbólicas dessa mesma movimentação, dessa energia que eles deram o nome de libido. Olha, manifesta-se muitas vezes sim por todos esses viés, mas ganha contornos, dimensionalidades e camadas que vão para outros lugares, lugares ainda mais sutis, lugares nos quais essa tentativa de genitalizar ou até mesmo de evitar as genitalizações quebra. Estamos falando de sexualidade, estamos discutindo sobre sexualidade, mas aqui numa outra oitava, num outro elemento, numa outra significação, e às vezes é tão complexo adentrar essas outras significações. Aqui, no mundo de mecanicidade, é mais friccional, é mais furtivo, é mais atrativo e conflitivo, dual, numa dualidade corpórea mesmo. Mas tem camadas dessa mesma sexualidade que Freud aí chamou de sublimação, ou caminhou para esse conceito de sublimação, um requinte, uma sofisticação, mas que Jung ainda está meio que dizendo não necessariamente. É quase que um dial que se gira, uma oitava que sobe, uma pauta que vira uma musicalidade que abre. Há também esse universo dessa sexualidade e que coabita tudo isso que nos estrutura e que nos organiza. E é dentro dessa complexidade que eu vou explorar um pouco os artistas. E é um pouco dentro dessa complexidade que eu, dialogando com os artistas, vou tentar implodir algumas concepções moralistas da sexualidade. Porque a gente, a partir daí, inventa normas, inventa uma série de regras que, no campo da cultura, é importante. Contudo, entretanto, todavia, no mundo da natureza, elas por vezes são desnecessárias. Há então esse pé na natureza, que as moças estão virando e dizendo assim: porra, não tem mais homem, eles não chegam, eles não vêm. E tem esse mundo da cultura, que você vira e olha para a moça e ela diz que grita assédio. Como nós movimentamos? Como que movimentamos? Para onde vamos? O que construímos? O que elaboramos? Interna e socialmente. Quais códigos, pactos, tratos são esses que estabelecemos? E ao mesmo tempo que eu estou dizendo tudo isso com todas essas etiquetas do chegar, nos quais os caras têm dificuldade e as moças também, tem o Tinder. Dizem que você abre o tal do Tinder e passa pessoas como se tivesse literalmente passando o cardápio. E às vezes você pode decretar: eu quero um pau maior, não, esses seios não é tão
gostosos, grandes quanto eu espero, está meio que tudo à mostra. Mande seu nudes aí. As moças me contam lá, assim, de receberem fotos de pênis, sem terem pedido. Tome, assim, é, é, é o ápice, é o ápice dessa redução da sexualidade à genitalidade. Imagine você enviar o seu pênis para alguém. Desculpe vocês que mandam nudes assim, perdão, mas é muito isso, especialmente os que mandam e enviam sem ninguém pedir. É muito maluco. Olha eu julgando. É diferente. É diferente, porque a gente não imagina a princípio alguém saindo, balançando pênis ou mostrando peitos na mesa de um bar, no campo de futebol, nas ruas da cidade. A gente não imagina, mas enfim, é pensando um pouco esse ambiente virtual como uma extensão que eu sei que é apenas da minha cabeça, desse mundo concreto. Não, o mundo virtual é outro mundo, é outra realidade, é outro espaço. O que se aplica lá tem outras regras, outras etiquetas, outros regulamentos, não são necessariamente os mesmos daqui. Mas esse sexo, no entanto, não fica só no virtual. Esse sexo leva-se a concretudes desses corpos que se encontram, mas esses corpos que se encontram virtualizam também. Gozamos, terminamos, sigamos cada um seu caminho. Tudo certo. Uau! É um mundo diferente. Eu não vou abordá-lo mais, porque eu talvez acho que eu quero entrar em outros caminhos. Não era isso que eu ia falar, mas foi isso que acabei falando. Beijo em todos. Deixa eu fazer os outros posts aqui.